Do intestino irritável, o que não te contaram? Pois é, fica aí comigo que eu vou te contar um pouco mais sobre essa síndrome. Eu me chamo Cláudia, eu sou fisioterapeuta, eu tenho esse canal que se chama Fofocas e Terapias, que as fofocas, na verdade, são as fofocas do corpo. Eu não tenho interesse nenhum em fofocas particulares, pessoais, mas assim é do corpo, que o corpo fala. E a minha formação me propiciou a entender essa conversa, essa linguagem do corpo. Pois é, a síndrome do intestino irritável, eu sofri desde criança. As características dessa síndrome são variadas, mas temos dor de barriga, tem cólica, tem diarreia, tem pessoas que ficam constipadas, tem pessoas que ficam com náuseas, azia, enjoo. Então, tem uma série de sintomas. Uma síndrome é a união de vários sintomas. E o intestino, eu fui em vários médicos e eu sempre ouvi dizer que isso não tem cura. Essa síndrome não tem cura. Eu nunca me conformei assim com essa visão da medicina de que não tem cura, porque para mim, se a gente adoece é de dentro para fora, então a gente também vai se curar de dentro para fora. Então, essa é a minha linha de entendimento e de enfrentamento em qualquer situação da minha vida e da vida das pessoas que eu tenho a oportunidade de auxiliar e de ajudar. Então, sou fisioterapeuta, sou terapeuta também, formada em vários cursos da área da espiritualidade, da área da física quântica, fiz formação também em física quântica. Então, a síndrome do intestino irritável, a origem da síndrome do intestino irritável, quando não é alimentar, quando as pessoas tiram os alimentos que acham que tem alguma alergia, alguma intolerância e ficam bem, que bom. Não foi meu caso, eu tirei todos os alimentos que possivelmente teriam, né, alguma influência nessa síndrome para mim e nunca adiantou. Então, desde criança eu tinha dor de barriga e sofria com essas dores. E eu passei, então, depois da vida adulta, mais de 20 anos procurando a solução dessa situação. Às vezes eu tinha episódios de diarreia de 3 meses, direto, sem parar. E então não é nada agradável, né? Coloca a gente em situações constrangedoras. Tem pessoas que têm muitos gases, que também não é agradável, traz dor abdominal. Então agora eu vou falar um pouquinho de como foi a minha jornada nessa caminhada de cura da síndrome do intestino irritável. Primeiro eu vou falar como eu desenvolvi. O intestino, ele está diretamente relacionado com o nosso sistema nervoso. O que acontece na nossa fisiologia? E isso são registros primitivos, desde o tempo das cavernas, o nosso corpo funciona a nossa fisiologia funciona da mesma forma. Então, quando a gente tem alguma situação de risco, de perigo, de medo, o corpo entende que tem que fugir ou tem que correr. Então, talvez você já tenha escutado isso, mas isso é a pura verdade. Então, quando a gente tem uma situação que o nosso sistema nervoso entende que é perigosa, ele vai tomar algumas providências para que a gente possa escapar daquela situação. Uma das providências é, se a pessoa está com o intestino cheio, vai esvaziar. Porque pensar bem, se a gente for correr ou fugir com um peso a mais no intestino ou no estômago, caso tenha se alimentado, o organismo vai fazer que a pessoa ou vomite ou evacue. Então, essa é uma condição fisiológica, não depende da nossa vontade. Muitas pessoas que passam por situações que ficam nervosas, têm dor de barriga, já sente vontade de ir no banheiro, isso é esse mecanismo, o mecanismo de luta e fuga que aciona nosso intestino para então ter mais condições de lutar ou fugir.
Mas acontece que talvez você possa estar pensando, mas eu não tenho situações de perigo ou de risco, eu não tenho que estar fugindo. Isso conscientemente a gente pode achar que não. Mas se a gente está num estado mais ativado de estresse, de preocupação, ou algum trauma da infância, que foi o meu caso. No meu caso, o meu pai viajava muito e eu ficava com medo que ele não voltasse. Ouvi alguns relatos de acidentes na estrada, então eu desenvolvi esse medo desde muito pequena, de que ele não voltasse. Também eu assistia, naquela época, alguns programas infantis que tinha monstros, e Jaspion, que naquela época então apareciam os monstros, eu ficava com medo daquilo e sonhava com aquilo. Então, como o nosso cérebro não entende o que é fictício do que é real, ele reage da mesma forma. Isso você pode comprovar vendo um filme mais emocionante, mais emotivo, que a gente pode até chorar, ou que a gente começa a rir muito. A gente sabe que tudo aquilo ali é ficção, mas de qualquer forma a gente desenvolve uma emoção. Então é assim que funciona. Quando eu sentia com medo, eu desenvolvia a síndrome, eu desenvolvi nessa época porque eu tinha medo, e medo faz com que a gente ou queira lutar ou queira fugir. E não tinha essa compreensão, mas o meu corpo tinha. Então foi por isso que eu desenvolvi essa síndrome, e isso foi por uma vida, por quê? Porque aquele registro lá da infância, mesmo depois de eu ter crescido e de não acontecer mais, de não existir mais aquela possibilidade de um pai não voltar, de ter um acidente, aquele registro fica congelado na nossa fisiologia. Porque trauma só tem um lugar que ele fica registrado, na fisiologia. Então, a terapia falada não chega na fisiologia. A terapia falada vai tratar de outras questões. Essas outras situações que são traumas, precisa ser pela terapia sentida. E se é no corpo que está o registro, é através do corpo que a gente vai, então, trilhar um caminho de cura. Então, foi assim que eu fui atrás no meu caminho de cura, foi buscando esses registros, foi tendo essa intimidade maior com as minhas sensações, com o meu corpo, e que para então chegar na cura do intestino irritável, por mais medicações que eu tomei, que fui em médicos, eu realmente só consegui estar no controle dessa situação quando a causa foi desbloqueada, foi descongelada e eu pude lidar com essas informações que eram inconscientes. Então fica aqui a minha dica sobre o intestino irritável. Quero dizer para você que você não precisa ser refém disso. Isso é uma questão fisiológica. Ela é uma disfunção mecânica, né, do intestino. Então, existe sim um caminho para a gente chegar na solução dessa situação. Então, fica aqui o meu convite. Quem quiser conhecer também esse método, acabei desenvolvendo um método de terapia que é do corpo para a mente. Se você quiser saber mais, aqui embaixo tá os meus contatos e aos poucos eu vou trazendo mais informação nesse canal sobre a conversa do corpo. Um abraço e até o próximo.